Hoje vamos falar sobre o quinto mandamento da lei de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. Em vídeos anteriores eu disse que quando o Senhor revelou ao profeta Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai, do primeiro ao quarto mandamento ele fazia referência ao nosso relacionamento com ele, então o homem e Deus. O quinto mandamento ele faz referência à família, à importância da família e o relacionamento familiar. E do sexto ao décimo ele faz referência ao nosso relacionamento com o nosso próximo. E por que o Senhor então daria este mandamento direcionado à família, à importância da família? Bom, primeiro nós vamos ler uma escritura que se encontra em Gênesis, no capítulo 1. A Bíblia começa exatamente com esse versículo, é o capítulo 1, versículo 1, e diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Bom, primeiro nós temos que pensar o seguinte: antes que Deus criasse o céu e a terra, nós vivemos com Ele em um estado, em um lugar chamado vida pré-mortal. Então, nesse lugar, nós não tínhamos conhecimento sobre nossa jornada terrena, sobre o período que nós íamos passar aqui nessa terra, mas foi explicado para nós como seria. A teoria nós recebemos nesse lugar. Na verdade, na presença de Deus, nós não tínhamos, o nosso corpo não tinha sangue, porque o sangue faz parte da matéria, o sangue faz parte dessa terra em que nós vivemos. Porém, nós estávamos com Ele como espíritos, como inteligências, E nós aprendemos que nós teríamos uma jornada para que nós pudéssemos desenvolver aqui na terra, para que nós pudéssemos continuar desenvolvendo. Era necessário passar por essa terra e obter este corpo físico. Bom, então nesse lugar onde nós estávamos com o nosso Pai Celestial, nós aprendemos que uma maneira, uma forma que nós viríamos essa terra seria através da união de um homem e de uma mulher. Então vamos pensar assim: desde criança, desde a mais tenra idade, se nós pensarmos todas as fases que nós passamos na vida, e todas elas, particularmente em cada uma delas, haverá umas características específicas daquela idade. E quando nós chegamos na nossa pré-adolescência, na nossa adolescência, quando nós começamos a despertar aquele interesse em estar com uma outra pessoa. Quando nós somos recém-nascidos, somos bebês ainda, nós desenvolvemos um apego à nossa mãe, é um outro tipo de amor, mas quando nós crescemos, já na adolescência, nós passamos a desejar estar ao lado de uma pessoa. Então, da união desses dois corpos é que surge um novo ser. Os elementos desses dois corpos se unem e aí gera um novo ser. Quando o Senhor fala da família, Ele está pensando exatamente nessa construção desses dois seres, porque não haveria outra forma de todos os espíritos que estão na vida pré-mortal nascerem aqui nessa terra. E aí nós pensamos, por exemplo, na época em que a mulher ela fica grávida. A gravidez é um período singular, talvez o período mais importante na vida de uma mulher nessa terra, porque é exatamente através dela que o Senhor envia os seus filhos à terra. Claro, eu imagino que muitas mulheres na vida pré-mortal tiveram aulas sobre isso, tiveram orientação sobre isso. Eu imagino que talvez todas elas, ou muitas delas, tinham curiosidade para saber como seria gerar um ser dentro de si, mas isso elas só saberiam ao nascer aqui nessa terra, mas seria a forma em que os filhos de Deus nasceriam nessa terra. Até hoje, nenhum ser nasceu nessa terra a não ser através da mulher. Mesmo essas tecnologia, essas formas mais recentes de geração em laboratórios, elas precisam desses dois elementos, do homem e da mulher, para poder gerar esse ser. E nós podemos falar então que no período da gravidez é quando a mulher está mais próxima de Deus. É exatamente naquele momento em que há uma transição entre a vida pré-mortal
e a vida mortal. E ela é a personagem central, a personagem principal nessa transição. Quando os dois estão unindo, né, quando o homem e a mulher se unem, ambos estão dentro desse projeto de trazer a criança ao mundo, mas no momento em que a criança vai nascer, a mulher está ali, ela que está com aquele espírito que está vindo da presença de Deus. A partir da gravidez, a partir do nascimento de uma criança, é quando nós aprendemos a essência do que é amor, do que é paciência, do que é entrega, do que é renúncia, do que é emoção, do que é sensibilidade, do que é espiritualidade. É através do parto, é no momento em que a criança vem a este mundo. Eu creio que aí é quando nós aprendemos um pouco do que é a essência de Deus, né? É neste momento que nós aprendemos que a essência de Deus ela é construída. Então parte da divindade ela vem conosco e ela vem através da mulher, né? E esses atributos, né, como a paciência, como a entrega, como a abnegação, como a sensibilidade, elas são características, né, essas características elas são essenciais para que nós possamos viver, né, aqui nessa terra e nos aproximarmos mais do que representa ser um Deus, né? Eu creio que assim como nós somos hoje, nosso Pai Celestial já foi um dia. E assim como Ele é hoje, nós podemos ser um dia. O próprio Cristo disse isso: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, né? Isso é bíblico. Então, para nós chegarmos lá, nós temos que passar por essa fase. E eu creio que para Ele chegar onde Ele está, Ele passou por essa fase. Eu, quando ajoelho para fazer uma oração, eu não consigo imaginar que eu estou orando para uma pessoa que não me conhece ou que não tenha passado por experiências, não digo iguais, mas semelhantes àquelas que eu estou passando, né? E quando nós nascemos nessa terra, então, é colocado para nós muitos desafios. Desafios que muitas vezes nós vivemos grande parte da nossa vida perguntando por quê. Nós não entendemos todos os desafios que são colocados na nossa vida, as experiências pelas quais nós passamos nessa terra. E é importante, muito importante, a gente entender que tudo isso aí é necessário para o nosso crescimento. Muitas experiências pelas quais nós passamos essa terra, nós não entendemos e nós não vamos entender mesmo, porque a perfeição que nós buscamos, ela não é um meio, ela é um fim. Nós só vamos entender isso lá no final. Quando nós nascemos nessa terra, nós passamos pelo véu do esquecimento, né? Na nossa mente, esquecemos a nossa relação que nós tínhamos com Deus na vida pré-mortal. E isso porque aqui nessa terra nós temos que praticar, desenvolver a nossa fé, acreditar que Deus existe, apesar de não vê-lo. Então esse é um dos propósitos, dos grandes propósitos de termos nascido nessa terra, né? É a fé. E por isso, quando nós falamos sobre família, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque muitas pessoas confundem a instituição familiar com outras instituições, com outras formas que os homens, que as pessoas, que os intelectuais, que a sociedade, com o tempo foi criando para denominar família. Mas a família não é uma caricatura, a família não é uma instituição que cada um dá a ela a forma que quer. A família ela é instituída por Deus da forma como foi feito, e isso não somos nós. Uma pessoa pode acreditar ou pode concordar ou não concordar, mas isso não vai mudar o conceito de que Deus colocou o homem e a mulher. Uma coisa é falarmos desse tipo de família, né? A outra coisa é falarmos de escolhas, né? As escolhas que as pessoas fazem nessa terra. Eu creio que tem que haver todos os tipos de tolerância possível às escolhas que as pessoas fazem. Não é direito de nenhum ser humano, não é direito de nenhum de nós julgarmos as escolhas que as pessoas fazem. Toda pessoa tem direito ao livre arbítrio para constituir a sua família, para constituir o seu meio, para constituir a sua vida como ela bem quiser. Agora, e ela tem todos os mesmos direitos, ela deve ter todos os direitos, né? A pessoa, ela decide o que ela quer fazer da vida dela e não prejudicando o outro,
né, não ofendendo o outro, não provocando dano ao outro, ela tem todo o direito de ser livre e escolher a vida que ela quer constituir. Agora, isso não muda o conceito de que a família criada por Deus foi a família original. Não existe nenhuma escritura, não existe nenhum registro, não existe nada que fale que a família ela tem outro formato que não seja este, né? Mesmo se eu, por exemplo, estiver casado e eu ficar viúvo, eu ainda continuarei sendo família. Por quê? Porque todos nós nascemos de uma família, né? É necessário que haja uma mulher para que possa conceber, né? Ninguém nasce a não ser através de uma mulher. Então é importante essa união do homem e da mulher. O resto são criações, são instituições, são escolhas e são inovações, são coisas que a sociedade vai criando e que nós temos que respeitar. Mas aí sim, aí podemos respeitar tudo o que for criado. Mas o nome família, a instituição família, essa, a não ser que eu não acredite em Deus. Aí é diferente, porque se eu não acredito em Deus, então eu posso acreditar em qualquer outra instituição e posso chamar qualquer coisa de família, né? Mas se eu acredito em Deus e acredito nas Escrituras, que são os registros que nós temos, então a instituição familiar é essa, é o homem, a mulher e tudo que vem deles, né? Qualquer ser humano que existiu ou vai existir nessa terra, eles são provenientes da união de um homem e de uma mulher, né? Então isso aqui é o que Deus faz referência nas Escrituras, né? Agora, muitas pessoas também ficam desesperadas e perguntando sempre a Deus o porquê que elas são assim, por que elas nasceram assim, por que elas passam por aquilo, por que elas têm que sentir aquilo. Ora, nem todas as coisas pelas quais nós vamos passar, nós vamos saber a explicação aqui nessa terra. Mas eu creio que as coisas que são dadas a nós nessa terra, os desafios e as experiências, são exatamente aquelas que nós temos que passar aqui na terra. São aquelas que vão nos ajudar a sermos refinados espiritualmente. São elas que vão nos ajudar a crescer e a aprender o que é um pouco dessa essência da deidade. Por isso, eu creio que nós não perdemos muito tempo em estar questionando sempre. Muitas pessoas desistem de Deus exatamente por não encontrar explicação para essas coisas. Aí é muito fácil filosofar. Quando eu não tenho explicação para alguma coisa, aí eu começo a imaginar. E esse, inclusive, é um dos grandes dons que Deus nos deu, né? A capacidade de imaginar. Mas não podemos confundir, né? Não podemos confundir. Eu posso imaginar, posso elaborar, posso, né? Mas isso será só uma imaginação, né? Se eu me basear em coisas em registros que o Senhor Deus, em coisas que Ele escreveu, revelou aos profetas, então eu não posso sair por aí pensando outras coisas, outros formatos, né? Mas as experiências que nós passamos, as dificuldades que nós passamos são necessárias, né? Isso nem pode causar depressão na nossa vida, nem causar estresse na nossa vida. Nós temos que aprender que os desafios e as experiências que nós passamos, elas são reservadas para nós. O Senhor quer que as passemos, porque através delas nós vamos crescer. Então, nós temos que entender esse princípio, né? Toda dificuldade que a pessoa tenha na vida, não importa qual seja, né? A pessoa pode passar por experiências na vida em que ela possa ter muita dúvida sobre quem ela é, ou por que ela está passando por aquilo. Mas aquelas experiências são importantes. E eu até imagino que, e aí olha, a minha imaginação, né? Mas de acordo com o que as Escrituras falam que nós vivemos lá com o nosso Pai Celestial, então eu creio que nós somos conscientes, nós éramos conscientes dessas experiências possíveis que nós passaríamos aqui na Terra, né? E eu acredito que um dia nós vamos entender isso e vamos ver que todas as coisas pelas quais nós passamos é tudo normal, faz parte do nosso crescimento. Por isso a gente não pode julgar a outra pessoa, por isso a gente tem que respeitar, tolerar, procurar amar a outra pessoa sem julgar. Por quê? Porque a gente não sabe que planos o Senhor tem reservado para ela, qual é a missão dela nessa terra. Então é muito importante entender
que as dificuldades e as provações que nós passamos são necessárias, né? Agora, há uma diferença quando nós lemos este mandamento e nós lemos honra teu pai e a tua mãe, e nós temos que entender então qual é a diferença entre honrar, né, e obedecer. Porque há uma diferença entre esses dois valores. Honrar não é obedecer, né? Eu posso honrar meus pais e não preciso necessariamente que obedecer aos meus pais. Por quê? Porque a honra, nós nascemos com essa capacidade e esse dever inato, né? Porque nós devemos respeitar os nossos pais pela posição que eles exercem nas nossas vidas. Então, isso aí é importante, né? Honrar nossos pais por isso. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo de 1 a 2, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa que ele dá neste mandamento? Ele fala, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Por que a honra nem sempre está ligada à obediência? Porque, por exemplo, eu posso ter pais que fazem coisas erradas, ou que fazem coisas que não seriam aconselháveis para serem seguidas, mas nem por isso eles deixaram de ser meus pais. Então a honra a eles, ela continua valendo, independente de eu obedecer a alguma coisa errada que eles me aconselhem ou não, né? Geralmente os filhos são espelhos dos pais. Muitas vezes os pais eles confundem, né, a relação com seus filhos. E é comum às vezes um pai ou uma mãe falar, eu sou o melhor amigo do meu filho, ou eu sou a melhor amiga da minha filha. Bom, ser amigo ou amiga é inerente ao papel de pai. Pai é muito mais que amigo ou amiga. O amigo e a amiga é passageiro, o pai é para sempre. Então muitas vezes a pessoa mistura as coisas e confunde o ser pai com o ser amigo, né? Então é importante. Os pais, por exemplo, que não atuam corretamente, que não fazem o que é justo, para começar, se nós nascemos nessa terra e nascemos no âmbito familiar, nascemos da união de um homem e uma mulher, nascemos em família, os pais eles são responsáveis diante de Deus pelos filhos que recebem aqui na terra. Então se os pais eles não cumprem o seu papel aqui na terra, eles um dia terão que responder por isso. Simplesmente assim, Deus vai pedir contas, né, sobre como que eles educaram os filhos que Ele concedeu a eles aqui, né? Então isso é o relacionamento que nós temos com o nosso Pai Celestial e que nós temos com nossos pais terrenos. Então se os nossos pais eles fizeram alguma coisa que não deveria, eles serão punidos, eles serão cobrados e o Senhor vai pedir contas a eles. Se eles falharem, né, no papel de pai, então eles prestarão contas, né? Então isso é um conceito que a gente tem que entender, né? Um filho geralmente ele segue o exemplo do pai, né? Então às vezes o pai dá uma orientação para o filho, mas ele faz outra coisa. Então se o filho vê o que ele faz, o filho vai seguir aquilo que ele viu fazer, né? As crianças já muito pequenas, elas olham o que o pai faz e vai seguir o que o pai faz, né? Em Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 16, o Senhor fala assim: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. E no capítulo 4 deste mesmo Deuteronômio, isso é ele falando para os pais. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, de que certamente perecereis rapidamente da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Bom,
Isso aqui é o Senhor orientando sobre a importância de, como pais, honrarem seus filhos, também respeitarem seus filhos, educarem seus filhos e fazerem a coisa certa para os seus filhos. E ele dá um puxão de orelha nos pais. Olha a importância deste mandamento. Lá em 2 Timóteo também existe uma referência bíblica que fala sobre isso aí. Lá em Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele descreve esse momento que nós estamos vivendo, né, na sociedade atualmente. E ele fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. O que ele fala aqui está escrito, ele diz que nesses últimos dias viriam tempos difíceis, e é o que nós mais vemos atualmente, é isso. Filhos que não obedecem pais, pais que não orientam corretamente os filhos, pais que desistem dos filhos, pais que não entendem os filhos, filhos que rejeitam os pais. Quando, por exemplo, nós xingamos os nossos pais, quando, por exemplo, nós não protegemos os nossos pais, quando, por exemplo, nós não ouvimos os nossos pais, os conselhos dos nossos pais, quando, por exemplo, nós agredimos os nossos pais. Então, tudo isso aí, quando nós fazemos, nós estamos violando este mandamento. O Senhor é muito claro sobre este mandamento. Ele fala que é o primeiro dos mandamentos em que há promessa. Então, se há promessa, também há punição. Se nós desobedecemos esse mandamento, então nós estamos quebrando este mandamento. E isso é previsto aqui quando ele fala que esses tempos seriam trabalhosos. As pessoas não respeitariam os pais. Por isso, este mandamento existe: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias nessa terra. É um mandamento que foi dado para que as pessoas possam desenvolver essa relação familiar, para que deem importância a essa instituição. Porque se essa instituição, se a família, ela existe, e se ela é saudável, se ela está bem estruturada, então todos os outros componentes da sociedade permanecerão estáveis e sadios.